Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. Gente, e o Tagliaferro soltou mais um aí, pois é, ele simplesmente revelou que o responsável por censurar a direita nas redes sociais, aquele cara que ficava procurando alguém de direita que comentava alguma coisa e pra ele, pro Alexandre de Moraes, era contra a Constituição. Pois é, esse cara ganhou um cargo, adivinha onde? Isso mesmo, ganhou um cargo no governo Lula, o cara que trabalhava para o Alexandre de Moraes, censurando patriotas, agora trabalha para o Lula. Gente, olha só o que ele falou. O Tagliaferro, que trabalhava com o ministro Moraes no Tribunal Superior Eleitoral, revelou que um ex-diretor de uma rede social, responsável por remover perfis de direita a mando do TSE, é atualmente secretário de Fernando Haddad. O pedido, sim, de fato era realizado, era feito, inclusive, às vezes, em reuniões, que a gente chama talvez de uma comissão dentro do próprio Tribunal Superior Eleitoral. As empresas de rede social, de software de comunicação, como a Meta, Google, Telegram, YouTube, participavam constantemente e sempre era pedido uma certa celeridade. A gente, inclusive, tinha alguns contatos de diretores dessas plataformas. Um deles, hoje, é o secretário executivo do Haddad, né? É o Dário Durigan. Pois é, gente, é assim que eu vou abrir o vídeo de hoje, informando pra vocês que o mesmo cara que trabalhava para o Alexandre de Moraes, hoje trabalha para o governo Lula, parceirinho do Haddad ali, gente. Pelo amor de Deus, a gente já sabe, quanto mais essas coisas aparecem, a gente pensa em quê? A gente pensa nas eleições de 2022, o quão garfada que foi, pois é. Pelo amor de Deus, tá? Agora vamos para mais uma notícia aqui, porque o Paulo Figueiredo propôs aí um acordo com os ministros do STF. Você quer saber qual é o acordo? Olha só o que ele falou, gente. O acordo é o seguinte: vocês não serão todos criminalmente processados quando o regime acabar. Desde que vocês concedam anistia. A anistia é uma concessão, porque a rigor quase ninguém deveria estar sendo anistiado, porque quase ninguém cometeu crime algum. Então, a anistia é uma enorme concessão. Esse é o acordo. Vocês nos dão anistia e nem todos terão que deixar a sua posição. Nem todos serão criminalmente processados. Eu faria esse acordo. Você faria esse acordo? É um bom acordo. Nós não respondemos a ninguém, primeiro, porque não temos nada a perder. O que a gente quer politicamente? Nada. Eduardo está disposto a abrir mão do mandato, a não ser mais candidato. Estou disposto a perder, a nunca mais retornar ao país. Eu estou disposto a nunca mais retornar ao Brasil. Se o Brasil não for livre, eu não vou retornar mais ao Brasil. Eduardo disse ontem no Metrópolis, ou a anistia ou a prisão. Você lembra aquilo que o presidente Bolsonaro dizia? Só vou sair daqui preso ou morto ou vitorioso? O Eduardo realmente incorpora isso. Mas e a presidência de 2026? A gente não acredita que haja país em 2026 se não houver liberdade. Então não haverá acordo. Eu digo a vocês, Valdemar, você que está de papinho no telefone ontem com o Gilmar Mendes, deixa eu te dizer, Valdemar, faz o seguinte, combina com o Gilmar o que você quiser. Combina o que você quiser. Eu só te digo o seguinte, não vai ter condições de cumprir. Mas o Bolsonaro pode desautorizar o filho, e a gente vai desautorizar o pai que está em condições de refém. Só fará mal ao pai, não fará mal ao filho. O filho vai continuar fazendo o que tem que ser feito. Da nossa parte, não será cumprido nenhum acordo caracol. É isso, né, gente? Somente pela anistia ampla e geral. Pois é, a gente teve aí também, inclusive eu trouxe aqui para vocês que agora a pena do Bolsonaro caiu até para 1 ano e 7 meses. Gente, mas ele vai pagar por aquilo que ele nem cometeu,
E ainda mais, vai ficar inelegível, tá? Essa daí é a proposta que o Gilmar Mendes tá tramando junto com o presidente do PL. Mas o Eduardo Bolsonaro não gostou nadinha disso. Até porque isso aí seria assumir que houve o tal golpe que não houve. Pois é. Então o Figueiredo e o Eduardo Bolsonaro estão na total razão, gente. É isso mesmo. Bom, olha só, o Nicolas Ferreira pegou uma grande missão pra ele, gente. É isso aí, ele poderá fazer o que o Lula não deseja: classificar facções criminosas como grupos terroristas. Olha só essa missão que o Nicolas recebeu nas mãos. Do Nicolas Ferreira, que vai ser o relator de um projeto importante, que pode transformar finalmente, porque o Lula não quer de jeito nenhum, né? O Lula não quer que PCC e Comando Vermelho e CV sejam considerados grupos terroristas. Isso foi pedido pelo governo americano, né? Ele negou. Isso foi pedido pelo Paraguai e pela Argentina, porque estão preocupados com a tríplice fronteira com o Brasil ali, né? Paraguai, Argentina, Brasil. O governo Lula negou, não quer. E aí hoje, num discurso da ONU. Bom, já teve Che Guevara, né, defendendo fuzilamento em discurso em Assembleia Geral da ONU. O Lula só defendeu facção criminosa, né? O que é isso comparado ao que já fez o Che Guevara? Isso é pouco. Mas ele primeiro criticou os ataques feitos pelos Estados Unidos, né, a esses barcos usados por traficantes no Mar do Caribe. Ele disse que é um absurdo aqueles ataques, que não pode, que aqui não pode ser assim, que é uma execução, que aquelas pessoas são... Isso ele não falou, isso é o que eu estou falando. Aquelas pessoas são tão boas, só fazem o bem, são pessoas fraternas que têm Jesus no coração, coisas desse tipo. E aí ele foi e defendeu as facções criminosas. Ele afirmou que considerá-las grupos terroristas não é o caminho para combater o tráfico de drogas. Então, se depender do Executivo Federal, do governo do PT, do Brasil do PT, não vai ter combate sério a Comando Vermelho e PCC. Mas aí tem... Rafa, você conseguiu pesquisar aí a história? Sim, tô com isso. O que é essa história? Que projeto é isso? Porque havia aquela discussão da lei antiterrorismo, não sei se é a lei antiterrorismo, se é uma nova lei que poderia, por meio do legislativo, acabar com essa historinha do Lula barrar a denominação de grupo terrorista a facções como essas, PCC e CV. É um tema complexo e espinhoso, né? Feito totalmente aí ao direito penal brasileiro, internacional também. Temos um problema, como sempre, no Brasil. Quem me segue aí no Instagram sabe que eu não sou como o Max, né? Eu sou bem diferente. Eu sou um pouco mais pessimista. Não tinha reparado. Não, mas explosivo também, né? Só um pouco mais. Só um pouquinho. Não, hoje eu sou mais comedido, já fui muito mais explosivo. Então tá. Em relação à análise política e jurídica do Brasil, eu sou advogado há 15 anos no Brasil, né? E advoguei muito tempo na área constitucional, criminal e etc. E essas coisas fazem parte do meu dia a dia, essas leis. A lei de terrorismo, antiterrorismo, já não faz parte da minha parte criminal da vida, que é de 2016, eu já não atuava mais na área criminal. Mas eu fui dar uma lida aqui no projeto, enquanto você estava falando. Porque é de alguém do União Brasil, né? Que esse projeto vem, ele vai assumir um projeto, deixa eu ver aqui. É do Danilo Forte. Isso, ele próprio. O problema é o seguinte, Lacombe, Max e todo mundo que nos está assistindo. Tudo em relação à legislação no Brasil, tudo que vai inova para pior. A gente comemora, olha, vamos incluir o PCC, eu vou ler para vocês todos, quais são as alterações que vai ter na lei de antiterrorismo nesse projeto que o Nicolas vai relatar. 1. Ampliação da motivação. Né? O projeto de lei propõe alterar essa redação para incluir também, aspas, ou para impor domínio ou controle de área territorial como motivação para o terrorismo. Excelente. Nesse critério a gente pode incluir o Comando Vermelho e o PCC. Aí vem o bode na sala, né? O 2, ponto 2, expansão dos atos tipificados como terrorismo. Apoderar-se, sabotar, inutilizar total ou parcialmente, impedir ou interromper o funcionamento, ainda que de modo temporário, de infraestrutura crítica ou serviço de utilidade pública. Os traficantes fazem isso o tempo inteiro. E o que o Alexandre de Moraes alegou no 8 de janeiro? Porque as manifestações, elas interrompem o vai e vem de ambulâncias e blá. Não interrompem absolutamente nada. Eles não fizeram barreiras como fazem os traficantes. Não, eu concordo. Viga de ferro, com eu concordo 100%. O problema é que isso vai ser usado para outro lado, como todas as outras leis. Aí vem o terceiro, inclusão expressa de organizações criminosas e milícias privadas. Ouçam essa. É o parágrafo 3º inserido no artigo 2º da lei antiterrorismo. Aspas. O disposto nesta lei se aplica às organizações criminosas e às milícias privadas que realizem um ou mais atos de terrorismo com o objetivo de retalhar políticas públicas ou como forma de demonstrar domínio, controle social ou poder paralelo ao Estado em qualquer espaço territorial. Vai vendo. Agravante. Parágrafo 4º. A pena aumentada de 1/3 quando cometida por meio de recurso cibernético. Vai vendo. Aí tem, logicamente, implicação para o PCC e facções, né? Uma ação que antes seria considerada crime comum, como sabotagem, interrupção de serviço, etc., pode ser reclassificada como terrorismo, etc. Mas eu não sei se vocês conseguem perceber que tudo aquilo que foi alegado no 8 de janeiro e em outros inquéritos, etc., vai poder ser alegado como terrorismo oficialmente no Brasil. Entendeu? É aquele famoso, vou mudar a legislação para ajudar o meu lado. Sim. Só que, amigo, o Brasil não vive uma normalidade democrática. A direita está sendo perseguida e caçada um a um.
não vai ser usado contra nós. Isso é fato. Isso aí tá escrito nas estrelas. Podem pintar, podem fazer corte de cima e cobrar daqui uns 3, 4 anos. Isso aí eu não tenho dúvida, não tenho dúvida. Isso aí é É isso, né, gente? Responsabilidade grande do Nicolas Ferreira. Tomara que ele seja sábio o suficiente para punir quem tem que ser punido. E não essa lei se voltar contra a própria direita, como o amigo advogado tá falando aí. Bom, vamos a mais um aqui, gente. Porque vocês sabem daquela história lá, né, do Trump chamar o Lula para uma conversa, aí o Lula arregar, dizer que só vai pelo telefone. Pois é, agora o Trump deve exigir que o Lula encontre pessoalmente. O Trump só quer a conversa pessoalmente, olha só, saiu na Globo News. Eu conversava ontem com negociadores brasileiros, né, que estão envolvidos diretamente nas negociações. O que eu ouvi, né, que esse encontro, a equipe do presidente Lula, inicialmente prefere de uma forma mais controlada, algo que você tenha maior segurança. Por isso, a defesa de um encontro por videoconferência, por telefone. Telefone vai ser muito ruim, teria que ser pelo menos videoconferência. Agora, tem um detalhe, segundo esse negociador, o presidente Trump pode preferir um encontro presencial, físico, lá em Washington. Neste caso, Lula tem de ir. E Lula quer ir, né? Com todo o risco que pode acreditar que não quer, não. Envolver uma reunião desse tipo, que o diga o Ramaphosa da África do Sul, que o diga Zelensky da Ucrânia, né? Que enfrentaram situações constrangedoras ali nos encontros com Trump. Mas a avaliação que o presidente Lula tem uma saia justa, tem uma habilidade política, capaz de enfrentar essas situações. Então, se for para ser um encontro pessoal, eu concordo com o Joel, acho que neste caso melhor, com todos os riscos que isso envolve, é melhor um encontro pessoal realmente, aproveitar. É isso aí, gente. A gente também quer esse encontro pessoal, até porque o Lula, quando vai para algum podcast, que é aqueles programas de entrevista, mal consegue responder o cara que tá perguntando e ainda tem limitações que as pessoas não podem perguntar. Eu quero ver ele não responder isso na frente do Trump. Eu quero ver ele não responder quando o Trump apresentar as provas da perseguição política que o Brasil tá fazendo com o Bolsonaro. Eu só quero ver. Por isso que eu quero tanto esse encontro presencial, gente. É isso. Bom, e a Carla Zambelli revelou que autoridades italianas riram ao saber que Moraes é ao mesmo tempo vítima, acusador e juiz aqui no Brasil. Segundo eles, tal aberração não existe em nenhum lugar do mundo, gente. Isso prova que além dos Estados Unidos, que os Estados Unidos já sabem quem é o Alexandre de Moraes, a Itália precisa de um Eduardo Bolsonaro para mostrar toda a perseguição do juiz ditador brasileiro, gente. Olha só o que ela falou. Existe uma outra coisa também, que aqui, quando a gente falou sobre isso aqui, na primeira audiência que a gente teve do processo aqui, eles riram, porque eles falaram, não existe isso. Que é o mesmo juiz, eles não dizem aqui que é ministro, né? Eles chamam o Alexandre de Moraes de juiz, que é o que ele é, o mesmo juiz ter sido a vítima do processo, sido o acusador do processo, o julgador do processo, o relator do processo. Quando eu falei isso, eles começaram a rir. Aí ele falou, não, agora fala a verdade pra gente. Quando a gente falou, não, é isso mesmo. Eles pediram, aí eles falaram, ó, a gente quer a cópia de tudo, são 4, acho que naquela época estava com 4.888 páginas, e o fórum daqui, a corte internacional, a corte daqui, mandou, traduzir juramentadamente todas as folhas, porque eles não acreditaram que seria verdade, primeiro, que só houve um grau de jurisdição, segundo, que ele não aceitou meu recurso. Terceiro, que ele me colocou em prisão preventiva, sendo que não existe prisão preventiva de deputado, só prisão em caso de alguma coisa que não fugiu aqui. Uma prisão
em flagrante delito, que o delito é inafiançável. Não existe essa prisão para a gente, para nós deputados, e que ele fez uma prisão equivocada. Então, assim, tudo que a gente contou aqui chegou ao incrível de procurador rir, de juiz rir, de achar que é brincadeira, que a gente estava fazendo uma brincadeira. Quando perguntaram, mas peraí, aí só uma pessoa te respondeu, te condenou, na condenação final, na hora de prender e etc., foi só ele que falou? Eu falei, não, foi julgado por uma turma de 5, ele é uma turma de 5, mas não tinham 11. E você não pode depois reclamar uma outra turma? Não, ele encerrou o processo, deu trânsito em julgado sozinho. Enfim, a multa, várias coisas, né, ele fez sozinho, sem consultar os colegas. É isso aí é o normal no Brasil, né, gente? Um juiz faz tudo, ele é o acusado, ele é a vítima, ele prende, ele solta. Isso aí é o Brasil, realmente as pessoas se espantam quando chega essa notícia de fora do Brasil. Pois é, não é à toa que o ditador Alexandre de Moraes está recebendo a Magnitics e o negócio só escala, né? Bom, gente, é isso. Em breve eu trago mais notícias pra vocês. Se inscreve no canal se você não é inscrito ainda. Compartilhe o vídeo pra sua tia, pra sua avó, pra sua prima, pro seu filho, pra sua irmã. Vamos fazer esse canal crescer. Canal novo pra gente fazer bastante denúncias aqui, tá? Então é isso. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.